أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد. Allah clemente e misericordioso, do vosso seja Allah, que toda a perfeição lhe corresponde os mais sublimes atributos. Testemunho que na realidade nem dele é que Muhammad é o seu mensageiro, foi enviado como misericórdia para toda a humanidade. Nós falamos nos encontros passados, gente, sobre alguns significados do Tawhid. Vamos falar agora nessa apostila sobre os dois testemunhos de fé, significado e condições. A gente sabe, que para alguém entrar no Islã, para alguém se converter ao Islã, não existe um batismo. Para alguém entrar no Islã, não existe um batismo, não existe um sacramento, não existe rituais para alguém entrar no Islã. Basta a pessoa acreditar nos pilares da fé, nos pilares do Islã. Basta a pessoa acreditar que o Corão é revelado por Deus, que o Muhammad é seu último mensageiro, que eu passei sobre ele, e pronunciar o testemunho de fé. O que é esse testemunho de fé? É uma declaração pública que ele se tornou muçulmano. Isso é assim que a pessoa se converte ao Islã. Então a gente tem uma apostila aqui na nossa mão. Na segunda parte está escrito os dois testemunhos de fé. E está escrito o nome do Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Jibrin. É um Sheikh que faleceu 2 anos atrás. Que Allah tenha sua misericórdia. Eu tive, alhamdulillah, a oportunidade de ter conhecido ele, de estudar com ele. Tinha contato, tinha relação com ele, visitava ele, ia nas aulas dele. Era um grande sábio, era se não fosse talvez um dos maiores, para não dizer o maior, era um dos maiores. A história dele é longa, e se a gente vai começar a falar dele, a gente não termina o livro. Mas uma coisa importante é que esse Sheikh, ele faleceu há 2 anos atrás com quase 80 anos. Quase 80 anos ele faleceu. E ele, claro, sem dúvida, decorou o Corão, como todos os outros sheiks, decorou vários ditos do profeta, decorou o conhecimento. E 2 coisas da vida dele, do aprendizado dele, ele lembra que quando ele começou a dar aula em Riad, na capital do reino da Arábia Saudita, ele começou a dar aula em Riad, só iam 2 pessoas. E por curioso, só iam 2 pessoas, sendo que uma das pessoas era o empregado do primeiro que ia. E ele não tinha aulas naquela época em Riad, aulas de sheik, sentar e dar aula. E ele sentou na mesquita de pau, antigamente, uns 40 anos atrás, sentou para dar aula e não tinha, era contato avisando de boca a boca. Vai ter aula lá na mesquita do sheik e tal. As pessoas não estavam acostumadas a aprender a religião. Acreditavam, meu pai é muçulmano, minha mãe é muçulmana, eu sou muçulmano. O Sheikh queria ensinar a religião, ensinar o Corão, ensinar Jesus profeta, ensinar a religião. E o que aconteceu? O Sheikh fez esse encontro. Vai ter aula na mesquita e foi só 2 pessoas. Um homem e seu empregado. Depois aparecia uma, só para ver o que estava acontecendo e voltava. E continuou assim algum tempo. Só 2. E daí esse homem brigou com o empregado não foi mais na aula. O empregado ia por causa do patrão. Ficou indo só o patrão, um homem só. Hierarquia. Ficou indo só um homem. E esse homem ficou constrangido com o Sheikh, O Sheikh, com todo esforço, estudou, aprendeu, veio da aula, tudo, e só veio uma pessoa. E falou, Sheikh, só tá eu aqui sozinho. Vamos adiar, quando vir mais gente, a gente recomeça. Naquela época o Sheikh fazia como a gente faz, como o nosso irmão Luiz faz, traz a terra com o chimarrão,
Esse Sheikh Ibn Jibril, que Allah tenha sua misericórdia, ele levava também um chazinho, fazia o café. Naquela época o café era torrado, né? Moído, a mão, e fazia o café e levava para a mesquita. Tinha que cantar tudo. E levava as xícaras das pessoas, uma sacola. E o que aconteceu? Só que tinha uma pessoa, essa pessoa falou: Sheikh, não quero mais. E fica constrangido, saiu e tu na mesquita e perdeu a motivação. O Sheikh Rahimahullah, que Allah tenha sua misericórdia, falou: não somos só uma pessoa que está escutando. Botou a térmica assim, separou as xícaras, botou em volta dele assim as xícaras. Botou as xícaras em volta ao redor dele. E botou a térmica, botou o copo, botou coisa do café, botou do açúcar, botou. Ele falou: quiser ir, pode ir, vou dar aula para as xícaras. Começou, vou dar aula para as xícaras. E foi o que aconteceu. E entrava na mesquita todo dia depois do Asr, até o Maghrib. 2 horas, cheguei dando aula para as xícaras. Para uma térmica, quer dizer, perseverança desse Sheikh. Eu, alhamdulillah, ele foi depois um dos grandes sábios do Islã. Ou o Sheikh intuiu que pudesse ter outros seres ali igual. Não acredito. Só a xícara tinha. O Sheikh era lúcido. Sheikh? O Sheikh era lúcido e o tempo foi passando, o Sheikh ficou mais conhecido, dando aula, ficou um grande sábio. Fez membro da comissão dos grandes sábios da Arábia Saudita, enfim, doutor, tudo. Até que as suas aulas tive, graças a Deus, a oportunidade de ir nas suas aulas. E as aulas dele, ele começou depois, no final da vida dele, 20 anos depois, ele tinha aula todos os dias. Depois do Fajr, das 5h30 da manhã até umas 7h30, 8 horas da manhã. E depois da oração do meio-dia, ele falava uns 10 minutos na mesquita. Depois da oração da tarde, falava também. Entre o Maghrib e o Isha, que é 1 hora mais ou menos. E depois do Isha, todos os dias ele tinha aula. Eram quase 70 livros que liam para ele. E alguém chegava: Sheikh, tem um livro aqui, eu quero ler. Ficava lendo, o Sheikh explicando, comentando o livro. E morreu assim. Sheikh de todos os sheikhs na Arábia em Riyadh. Sheikh de todos os sheikhs. Deus elevou ele, a lembrança dele. Aqui está o livrinho dele, está o nome dele. Foi traduzido, muito bem traduzido, alhamdulillah. Quer dizer, o Sheikh morreu há 2 anos atrás. Porém, a recordação dele, a lembrança dele, o conhecimento dele não morreu. Ele está descansando, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas o fato de a gente estar aprendendo agora um livro que ele escreveu é a recompensa dele. Falando sobre o testemunho da fé. O que é testemunho? O que é pronunciar que a pessoa... O que é o pronunciar essa declaração que é muçulmano? Em árabe existe shahada. A palavra shahada é o testemunho. É a mesma palavra usada quando tu vai num cartório, quando tu vai num juiz, dá o testemunho de algo de alguém. Existe alguém, o juiz, o delegado, o inquérito, chama a pessoa, vai ser testemunha a favor ou a contra de algo de alguém. A pessoa vai dar um testemunho daquilo que não sabe? É válido? A pessoa é válida dar um testemunho querendo prejudicar ou querendo um benefício? Não é válido. Testemunho de fé tem virtudes, tem condições. Vamos ver as primeiras virtudes. Aqui fala o dito do profeta que diz assim, ó: quem diz testemunho que não há outra divindade além de Allah, essa palavra outra divindade além de Allah, a realidade deveria ser entendida que não há outra divindade digna de adoração. Porque outras divindades existem além de Allah. Existe ou não existe? Outras divindades no sentido que outros além de Allah é adorado, existe ou não existe? Existe. As pessoas não adoram o sol. Aquilo se tornou um ato de adoração, um objeto de adoração. As pessoas não adoram a lua,
As pessoas não adoram os santos, não adoram os profetas, não prestam culto, adoração, devoção a elas. Prestam. Aquilo se tornou uma divindade para elas. A gente está dizendo aqui que não existe divindade além de Allah. O entendimento correto seria: não há outra divindade digna de adoração além de Allah. Entendeu? O único com seus atributos, é o único que dá vida e dá morte, é o único que merece ser adorado. E sem sócios. Entra nisso sem parceiro, sem esposa, sem pai, sem mãe, sem tio, sem começo, sem fim. E que Muhammad é seu servo e mensageiro. E que Muhammad, filho de Abdullah, profeta Qurayshita, é seu servo e mensageiro. Quando falamos que ele é seu servo, quando falamos que Muhammad é seu servo, estamos dizendo, afirmando que ele não compartilha nada na grandeza, autoridade e divindade de Deus. Esse é o mensageiro que foi escolhido e enviado por Deus. E que Jesus é servo de Allah, também não compartilha nada da divindade de Deus. E filho de sua serva. Por que ele fala do filho de sua serva? Ele é humano. Maria, a Virgem Maria, é serva de Deus. Nunca Jesus e sua mãe, a Virgem Maria, disseram: eu sou Deus. Nunca eles disseram: peçam para mim, em vez de Deus. Nunca eles disseram: adora-me, adora a Deus e adora a mim junto. Não, eles não pregaram isso daí. E a sua palavra, que ele concedeu a Maria o Espírito proveniente dele, e que o paraíso é real, o paraíso é verdadeiro, o inferno é verdadeiro, é real. Allah o fará ingressar ao paraíso de acordo com as suas obras. Quem testemunhar que não há divindade que mereça adoração exceto Allah, que Muhammad é seu servo e seu mensageiro, que Jesus é seu servo e seu mensageiro, que o paraíso é a realidade, o inferno é a realidade, Deus fará ele entrar no paraíso. Deus fará ele entrar no paraíso. Essa é a chave do paraíso. Em outro dito que diz assim, que o profeta disse assim: aquele que morre sabendo que ninguém é digno sabendo que ninguém é digno de louvores exceto Allah, entrará no paraíso. Porém, aqui a palavra louvores, o correto seria adoração, porque no hadith em árabe está adoração. Mas vamos entender louvores como adoração. Aquele que morre sabendo que ninguém é digno de louvores exceto Allah, entrará no paraíso. Mas nós vamos ver depois, somente saber não basta. O Satanás sabe ou ele não sabe que Deus é único? Sabe. Ele sabe que Deus é digno de louvor ou não sabe? Então qual é a diferença da pessoa saber e não seguir? Entende? Então aqui, esse dito do profeta, saber é uma coisa, mas esse dito se refere a quem? Aquela pessoa que nunca ouviu sabendo, que nunca ouviu falar do Islã. A mensagem não chegou até ele, mas ele sabia, no coração dele, que ninguém mereceria adoração, exceto Allah. E morreu naquela condição, antes da orientação, do sendo reta chegar até ele. Essa pessoa, como o profeta disse, Allah fará entrar no paraíso. Outro dito também que diz assim: quem encontrará Allah, justo na óbvio, com testemunho que não existe ninguém, agora está correto, merecedor dos louvores e adoração exceto Deus, e que eu sou o mensageiro de Deus, não tenha dúvida alguma sobre o conteúdo da frase, entrará no paraíso. Não tenha dúvida sobre a shahada, entrará no paraíso. Tu viu que no primeiro hadith fala sabendo, aqui fala tem que saber e não ter dúvida do que está pronunciando. Outro dito diz assim: quem testemunhar que não existe nada digno de adoração, louvor exceto Deus, com sinceridade no coração, Allah evitará que caia no fogo do inferno. Temos o que? Outra condição:
Tem que saber, ter convicção, certeza. Tem que ter sinceridade no que está falando. No outro dito, Allah proibiu o fogo do inferno para todo aquele que diz não existe divindade merecedora de louvor, exceto Allah. Tem que pronunciar, falar. No outro dito, Allah proibiu o fogo do inferno para todo aquele que diga não existe nada merecedor de louvores, exceto Allah. E diga isso desejando a complacência ao rosto de Allah. Fez essa frase, pronunciou somente com fé. Ou seja, todos esses ditos proféticos que mencionam um benefício grandioso para quem a pronuncie, todos esses ditos falaram da virtude de pronunciar a Shahada, porém tem dentro algumas condições. Por exemplo, tem condições. Nós vamos ver o que são essas condições. Vamos ver algumas virtudes aqui. Tem algumas virtudes. Quer dizer, por exemplo, outro hadith que diz assim: Moisés, que em árabe, como é que é Moisés em árabe? Musa. Moisés disse assim: ao Senhor, ensina-me algo com que possa te recordar e suplicar-te. Allah, você disse: ó Moisés, diga La ilaha illallah. Não há divindade merecedora de adoração, exceto Allah. E Moisés respondeu: meu Senhor, todas as criaturas dizem isso. Então ele respondeu: Moisés, se os 7 céus e tudo que contém neles, e as 7 terras foram postas num prato de uma balança, e La ilaha illallah foram posto no outro prato de uma balança, o prato La ilaha illallah seria mais pesado que os céus até. Então, são vários ditos. Basta que o profeta disse que a chave do paraíso é testemunhar que não há ninguém merecedor de adoração exceto Deus. Ou seja, são muitos hadiths que evidenciam o significado desse testemunho de fé, o seu peso e também a sua recompensa. Vamos entrar direto no capítulo 13, que é o significado desse testemunho. O que quer dizer isso, irmão? Nós falamos que tem condições, esse testemunho, tem condições. Antes de a gente falar um exemplo de condição, existem condições. O que é condição a gente fala na religião islâmica? Qual é a condição se alguém falar para ti: eu quero estudar engenharia elétrica na URGS. Qual é a primeira condição para te entrar para estudar na URGS? Passar na prova. Para passar na prova, para fazer o vestibular, qual é a condição para fazer o vestibular? Estudar. Só estudar, mas se eu terminei só o primeiro grau. Não. Tem que ter o segundo grau, tem que estudar. Pré-condições. Tem pré-condições, né, Lona? Tem que as pré-condições o quê? Tem que fazer matrícula. Tem vários pré-requisitos, não é? Isso é significado de condição. Na oração, tem condições na oração ou não tem? Pré-condições na oração ou não tem? Sim. Qual uma delas? A ablução, perfeito. A oração, tem que fazer a purificação. Se rezar sem purificação, não valeu. Chamada. A intenção, tem que ter intenção. O que mais que falou? Chamada. Chamado não é condição. Não é oração? Condição no sentido, se a pessoa rezar sem o chamado, a oração é válida ou não? É válida. A condição são aqueles atos fora da oração. Uma purificação, ser muçulmano, purificação do corpo, da vestimenta, do local, entre o horário. Falta 20 minutos para a oração. Se a gente quiser rezar agora, a oração da tarde, não pode, não chegou no horário. Tem pré-requisitos. Esses pré-requisitos que nós estamos falando, quais são os pré-requisitos? As pré-condições para esse significado de fé, para esse testemunho de fé ter significado. É isso que nós estamos tratando. Quais são os pré-requisitos para que esse testemunho de fé tenha valor? Aqui na página 11, achei que menciona algumas pessoas, né? Ele fala assim: quero entrar direto nos requisitos. Bom, vamos ver assim.
Allah fala da... Vamos entrar onde está direto nos requisitos. Deixa eu ver se tem aqui os 7, são 7 ou 8. Ele tem aqui, ele entra no significado e depois no requisito, perfeito. Antes de a gente passar para as condições, vamos falar o significado. O que significa a frase La ilaha illallah? La ilaha é uma frase, só uma frase composta de duas frases. Uma frase composta de negação e afirmação. La ilaha illallah. Em árabe, nafi, isbat. Negação e afirmação. Qual é a diferença de eu dizer para vocês Deus existe? Desculpa, dizer Deus é poderoso e dizer não há poderoso, ninguém detém o poder absoluto exceto Deus. Tem diferença nas duas frases ou não? Tem ou não tem? Qual é que é mais consistente? Só a inversão dos sentidos. Não, mais ainda. Se eu dizer Deus é poderoso e dizer que ninguém detém o poder absoluto total exceto Deus, a segunda frase tem mais peso. Porque a primeira, eu disse Deus é poderoso, mas não quis dizer alguém pode ser poderoso também. Como eu disse para vocês, né? La ilaha illallah. Então quer dizer o quê? Se eu falar que nessa sala, um exemplo, estão todos sentados, não impede que alguém esteja em pé, não é? E se eu dizer todos desta sala estão sentados no chão, exceto o Luiz que está sentado numa cadeira, o que é mais consistente? Uma negação e uma afirmação. Hoje eu dei ênfase. Daí alguém pode dizer, não, mas não, eu disse diferença. Todos estão sentados. Esclarecedor, é isso? Sim, a negação e a afirmação. É dizer, o fulano está em pé. Ninguém está em pé naquela sala exceto fulano. Já resolveu tudo. A frase La ilaha illallah. La ilaha, a palavra ilaha, significa aquilo que é adorado, seja falso ou verdadeiro. Seja falso ou verdadeiro, tudo aquilo que é cultuado, adorado em árabe chama-se ilah. La ilaha está negando que todo adorado ou adoração, em vez de é indigna, exceto Deus não seja. Essa é a diferença. Esse é o monoteísmo. La ilaha illallah. Negação e afirmação. Onde nós estamos dizendo o que nessa frase? É diferente de dizer todos estão sentados, exceto o Luiz, uma frase, e dizer está todo mundo sentado. Ah, mas tem alguém em pé. Mas eu não disse que menos o fulano. Então essa frase é o significado de La ilaha illallah, que quer dizer o quê? Que ninguém é digno de adoração, nada exceto Allah. Vamos voltar ao nosso falamos anterior, o que é adoração? Não é? A primeira adoração é pedir, é rogar, implorar, confiar, manter esperança, temor. Tudo que engloba adoração, somente Deus ele é o digno e o merecedor de adoração. A pessoa pode até perguntar, mas por quê? Olha, por quê? Existe um outro que faz o que Deus faz? Tem uma regra corânica, sabe, diz assim: quem conseguir provar que existe um outro Criador, além de Deus, que prove. Quem quiser provar que existe um outro Criador além de Deus, que prove. Tentar, nunca vai conseguir. Ela fala no versículo no Alcorão que diz assim: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Por acaso existe um outro Criador além de Allah que vos sustenta dos céus e da terra? Depois Deus diz no Corão: La ilaha, essa não ser ele.
existe outro Criador, Senhor, exceto Ele. Por isso que ninguém merece adoração a não ser Ele. As pessoas que fazem, prestam cultos, diretos ou indiretos, para outras divindades, que eles não acreditam que sejam divindades. Se uma pessoa falar para ela, por que tu pede proteção para o santo, por uma imagem, por algo assim, você vai perguntar para ela, tudo bem, essa santa, essa imagem, foi ela que criou o céu? Ela que criou as estrelas? Ela que criou a vida? Ela que criou a morte? Vai dizer não. Então por que tu pede? Ele vai dizer o que é intermediário. Vai ter pergunta para ele, mas você está comparando o Criador com as pessoas? Ele é mais sublime, ele é mais altíssimo do que botar intermediários entre nós e ele. Então o significado de La ilaha illallah, para ter validade, tem que ser entender o significado. Vamos passar direto para as condições, né? Tem o significado de Muhammad, mensageiro de Deus, nós vamos falar depois, tá? As condições, os pré-requisitos para esse testemunho de fé ter validade. Os sábios mencionam 7 condições. Se alguém decorar isso, ganha um prêmio. E se alguém decorar Em árabe. pode ser em português, em árabe ganha 2 prêmios. Primeira condição, conhecimento, certeza, aceitação, submissão, veracidade, sinceridade, pura e amor. Vamos entender isso. Tem que ter essas condições. Primeiro conhecimento é o conhecimento. Primeira condição, é o conhecimento. Por que conhecimento é uma condição? Tu tem que saber o que significa essa frase. Isso quer dizer conhecimento. Tu tem que saber o que significa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu tem que saber o valor dessa frase. Tem que saber o que ela representa. Se alguém fala, eu sou muçulmano, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, e nem sabe o que está pronunciando, essa pessoa é muçulmana? Respondem. Hein? Respondem. Deus ele julga. Ela não tem a compreensão do que ela está falando. Ela não sabe. Ela julga ser certo, mas não sabe o que está pronunciando. Se alguém diz, eu sou muçulmano, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agora eu já sou muçulmano, mas não sabe o que está falando, nem o significado, nem o que representa. Versículo no Corão, diz os árabes, essa pessoa entrou no Islã, mas não sabe o que está falando. Alguém pode dizer que ela não é muçulmana? Não, ninguém pode dizer. Ela é muçulmana. Pelo menos, publicamente, ela é. Mas quando essa frase vai dar sentido para ela, se ela entender o significado de La ilaha illallah, o que representa tudo isso. Allah diz no Corão: por outra, aqueles que os orientam, eles aumentam, aqueles que se orientam, Ele, Deus, lhes aumenta em orientação. Aquelas pessoas que se orientam, procuram se orientar, procuram aprender, se esforçam para praticar religião, procuram estudar, correm atrás da religião para praticá-la, tem certeza que Deus vai aumentar em orientação. Mas ninguém vai achar que essa orientação que Deus vai dar para a pessoa vai acontecer simplesmente a pessoa falando uma frase que ela não entende. É, não é? Já viu alguém querer ser jogador de futebol? Já viu alguém querer jogar futebol? Você nunca... Não, nem sabe como é que... Nem eu quero ser jogador de futebol, mas nem sabe como é que... Não, já viu isso? Nunca foi numa escolinha? Nunca. Eu quero ser jogador de futebol, mas eu nem sei para que lado chuta. Nem sabe bater o pé. É? Capaz, é? Chama ele para esse nome, então. Se Deus quiser. Então, imagina alguém que quer ser jogador de futebol e nem sabe, e nem está preocupado. Alguém que entrar no vestibular, passar, eu quero estudar na PUC, na URGS, na UBRA, na universidade. Eu quero estudar, eu quero passar, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser doutor, eu quero ser... Tá, cara, mas tu está estudando, tu quer... Sabe como é que é o vestibular? Não, estou nem preocupado. Existe alguém, gente, que vai se orientar no Islã. Entrou no Islã, agora vai ser um melhor muçulmano, vai se orientar. E se não se preocupar com o Islã? Tem que se preocupar, tem que aprender, tem que estudar, tem que ler, enfim.
É narrado por Uthman, o companheiro mensageiro de Deus, que ele disse assim: aquele que morre sabendo que não há nada, que ninguém digno de adoração e louvor exceto Allah, entrará no paraíso. Ou seja, saber o significado. Tem que saber o significado. O significado nós falamos. Tem que saber o que representa essa frase, o peso dessa frase. O conhecimento ao qual se faz menção é o oposto da ignorância. Cada comissão tem um oposto. O conhecimento que se faz menção é o oposto da ignorância, que quer dizer o conhecimento que leva a colocar em prática e a implementação do seu significado e ensinamentos em todos os aspectos da vida. O que quer dizer? Uma condição do testemunho de fé é de saber o que quer dizer isso, saber o que representa isso, saber o valor disso. Existe alguém, eu sou muçulmano, mas eu não sei o que quer dizer La ilaha illallah. Imagina. Eu vou falar alguma coisa. Eu vou falar alguma coisa e vocês não se espantem. Muitos muçulmanos, de família muçulmana, de pai e mãe muçulmanos, que nasceram em países muçulmanos inclusive, não sabem o significado de La ilaha illallah. Repetem a frase, são muçulmanos, sem dúvida. Mas eles, quando tem um aperto, dificuldade, eles correm atrás de santos. Vão procurar santo. Não sabem o significado de La ilaha illallah. Vão lá na tumba, na campa, no cemitério de alguém, com sangue de vela. Não sabe. Isso acontece muito. Não sabe. Segunda condição é certeza, convicção. Sabia? Tem muito muçulmano que faz isso. Tem uns que põem fichinha, tem uns que põem pedra. Quem vai fazer peregrinação na Kaaba lá, em Meca, faz muita vida, muita invenção, eles inventam, eles tentam, eu já vi, eles pegam a cortina, aquele pano preto que fica em volta da Kaaba, no centro da Mesquita Sagrada em Meca, e tenta cortar, pega aquele paninho, guarda na carteira para dar sorte, para proteger. Isso é contrário ao significado de La ilaha illallah. Eles pegam a taquinha, passa assim, e leva, passa lá, e depois dá para ele, olha, tu tá doente, passa no teu rosto, vai ficar bom. É apostasia. Pede filho. É apostasia? Não vão julgar apostasia, mas é errado. Eles vão lá pedir filho. Os caras estão pedindo filho. É isso mesmo, eles acham, aí que tá, eles acham que isto é mais fácil, filho. Isso vai direto. Mas não é, gente. Uma linha direta, uma ligação direta. É ignorância. Por isso que o conhecimento nós não somos, nós somos os muçulmanos todos. Nós não somos juízes nem condenamos a ação. Isso está errado. E tem um meio de chegar até a pessoa. Tem festas de santos nos países muçulmanos. Eu já vi, já participei de umas. Até me levaram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah